O ChatGPT tem uma versão chinesa e ela se chama DeepSeek. Ela quebrou o monopólio americano sobre a inteligência artificial. E hoje a gente vai entender qual o impacto disso sobre as Big Techs. Na primeira superquarta do ano, o juro subiu no Brasil na primeira decisão de Gabriel Galípolo e ficou estável nos Estados Unidos. Nós vamos entender como isso muda o cenário para os investimentos em 2025. Também falaremos se compramos ou vendemos Nvidia, dólar e Sabesp. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Eu tô bem, bastante animado. Uma semana bastante emocionante, né? Acho que tanto nos mercados internacionais quanto aqui no Brasil também. Mas confesso que eu tô saindo mais otimista ainda dela. Isso é muito bom, eu também tô saindo mais otimista dessa semana. Construtivo no último. Ai, que coisa boa. Bom, se o João tá falando isso, é sincero, hein? Pois é. Isso é muito bom. Hoje a gente conta com a presença super especial do Bruno Henriques, que é analista de ações do BTG Pactual. Seja bem-vindo, Bruno. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Debut aqui no podcast aqui de vocês, né? Chegando, então, obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença e também temos a presença de Enzo Pacheco, nosso analista de ações internacionais habituê do podcast. Seja bem-vindo. Fala, Lari. Fala, João. Bem-vindo, Bruno. Primeira Obrigado. participação de muitos, provavelmente. Bastante coisa pra gente comentar essa semana aí, né? Resultado, DeepSeek. Vamos lá que o tempo urge. Muito bem. Muita coisa aconteceu essa semana. Bom, fez muito barulho, né, essa tal da DeepSeek. O grande evento da semana era para ser a super quarta, só que assim, veio essa ChatGPT chinesa e atropelou tudo, né? Supostamente, a DeepSeek investiu 27 vezes menos no treinamento do seu modelo quando comparado ao ChatGPT desenvolvido pela OpenAI, né? Teriam sido 6 milhões de dólares comparado a 100 milhões de dólares investidos pela OpenAI. Enfim, essa cifra foi muito questionada, né, por analistas. Mas eu acho que a grande pergunta é assim, até então a gente via a coisa da inteligência artificial, tanto da parte de hardware quanto software, como um monopólio americano, né? E o que eu queria ouvir de vocês, começando pelo João, é se realmente esse monopólio foi quebrado e essa ameaça competitiva, qual que é a extensão dela? Lari, eu vou dizer que o monopólio não foi quebrado. Eu acho que a China, ela tá... Bom, se a gente colocar na conta que a gente está fazendo uma comparação aqui, Estados Unidos e China, né? Vamos ter isso em mente, que é muito importante. Eu acho que em termos de poder, capacidade tecnológica, os Estados Unidos ainda está bem na frente, né? A China ainda não tem um chip parecido com as GPUs da Nvidia. Ela ainda não tem esse produto em mãos. Só tem, vamos dizer, por caminhos escusos, né? Coisas que chegaram lá porque, de algum jeito, você faz com que esses chips alcancem lá, né? Mas, é aquilo. A China, ela sempre caminhou pela borda, pelas fronteiras, tentando criar mais com menos. E eles conseguiram com o DeepSeek. Na verdade, o DeepSeek ele utiliza duas técnicas. Uma técnica de compressão do vetor da programação e utiliza uma técnica que reduz o tamanho dos dados para cada tipo de inferência que você está fazendo, que fez com que o DeepSeek tivesse respostas mais baratas do que o OpenAI, né? Então, ela consegue processar mais rápido e entregar resultados mais eficientes. É aquilo, assim, você está pegando um software, você está mudando a forma dele trabalhar. O OpenAI já usa um pouco dessa técnica também, tá? Não vamos tirar isso da cabeça. E aí até um ponto desse negócio de China e Estados Unidos, porque assim, se não fosse na China, talvez a gente não teria tido essa ruptura do mercado estrutural que a gente teve. Talvez as bolsas não tivessem caído. Só caiu porque era de um hedge fund chinês. Entendi. O receio de um modelo chinês ser um padrão mundial, não sei. É isso, virar um padrão. Mas não é nem a questão do padrão. A questão é que esse é o modelo da ponta final. Esse é um LLM, o Language
Learning Language Model da ponta final. E o que os Estados Unidos está desenvolvendo em inteligência artificial, e a China também, assim, são outras milhões de aplicações que não necessariamente têm essa mesma maneira de ser construído, de ser instruído. Então, assim, o ponto é, o poder computacional, ele ainda vai ser requerido. Esses investimentos de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, billions and billions, né, assim, o Trump fala, ele vai ser requerido ao longo dos próximos 10 anos, 20 anos, enfim. Mais ainda, para o LLM, esse modelo da DeepSeek, assim, bom, enfim, vai ser totalmente absorvido pelos concorrentes ocidentais, vão começar a usar a mesma estrutura, mesmo porque é um open-end, né? Quer dizer, ele mostrou mais ou menos o que ele faz ali. E isso, no fundo, transforma uma estrada que era totalmente esburacada, cara, né? Você tinha que pagar caro para usar o OpenAI, para fazer os seus modelos, para você montar os seus softwares, serviços, etc., numa estrada bem pavimentada, baratinha de você rodar. Mas isso não significa que você não precisa ter a plaquinha, que você não precisa ter o posto de gasolina. Você precisa ter todo o aparato para você rodar rápido. Então, bom, no fundo, o DeepSeek ele não é uma ameaça. Ele é somente uma evolução de um modelo que já estava sendo construído ali atrás. Então, até ontem o Zuckerberg divulgou os resultados da Meta e aí ele comentou um pouco sobre o DeepSeek. E aí ele falou assim, bom, eu preciso tomar um pouco de cuidado nessa questão dos investimentos. Primeiro porque nós, como Meta, nós atendemos 3 bilhões de pessoas com a nossa inteligência artificial. Né? Ele estava falando, assim, o número de usuários de inteligência artificial que ele está adicionando ao dia é cerca de 1 milhão de pessoas. Então, imagina, tudo isso vai rodar em algum momento ao mesmo tempo. Você já pensou o poder de computação que precisa sair daí para você fazer inferências ao mesmo tempo? Milhões de inferências ao mesmo tempo, no mesmo segundo. Agora, DeepSeek, quantos usuários entraram lá para usar o modelo? Nossa, eu não tenho ideia. Pois é. Sabe como que vai funcionar bem o DeepSeek? Quer dizer, como já está funcionando? Bom, todas as Big Techs se apropriaram do DeepSeek. Todas elas pegaram o modelo, que é um modelo open-end, e já linkaram com seus servidores. Tá todo mundo oferecendo DeepSeek. Ou seja, a Amazon está ganhando dinheiro com DeepSeek. Microsoft, ontem, no call de ontem, falou também, já subimos o DeepSeek na nossa plataforma, apesar deles terem o Copilot ali, a ligação com o GPT. O Google Cloud já está com DeepSeek. E por aí vai. Enfim, é mais um modelo. Mais um modelo de LLM. Quem ganha? O usuário na ponta final. Quem ganha? As empresas. Porque as empresas vão ter mais velocidade na hora de prover serviços para os seus usuários. E aí, assim, aquela velha história. No final das contas, a hora que você tem alguma coisa que é fácil de usar, né, que tem mais gente que consegue usar, o que acontece com a demanda? Aumenta, explode. E se a demanda explodir, quem vai ganhar dinheiro? Hyperscalers. Quem são os hyperscalers? As Big Techs. Então pronto. DeepSeek é bom para o mercado. Isso aí que o João pontuou, acho que todo mundo já deve ter escutado nesses últimos dias aí, o paradoxo de Gervons, né? Que o custo de uma tecnologia vai diminuindo. Você então vai reduzir a demanda? Não, você aumenta a demanda por aquele produto, né? Começou lá com o carvão gerando energia, ficou mais barato, as pessoas utilizaram mais carvão para prover mais energia. Então, tem esse ponto, né? Tipo, talvez você tenha permitido com que surjam novas empresas oferecendo outros tipos de modelo. Não acho que seja um problema para as Big Techs. Você pode ter um burburinho no meio do caminho, talvez, com quem vai prover os chips, mas também acho que a gente tá muito no começo ainda. Tipo, a gente tá falando que a gente tá conversando durante a semana do DeepSeek. Ainda tem algumas dúvidas em volta, né? Será que vamos precisar ter tanta capacidade do chip da NVIDIA propriamente dito? Hoje o Trump anunciou lá uma restrição dos chips para a China. A NVIDIA estava caindo, mas a TSM estava subindo. Então, assim, pode ter uma migração, mas não acho que seja algo que quebre totalmente a temática de inteligência artificial. Acho que, pelo que eu estou concordando com o que o João falou, assim, a gente está só no começo. A necessidade de dados, de processamento de dados, só vai aumentar daqui para frente. Então, assim, você vai ter que ter o data center instalado. O Zuckerberg, quando ele anunciou
foi na semana retrasada, né? A gente fez o anúncio de 60, 65 bilhões de CAPEX para o ano. O mercado tinha uma estimativa de 50, 51 bilhões. E ele manteve, assim, não tem por que ele mudar isso agora. Microsoft, mesma coisa, anunciou no começo do ano 80 bilhões de CAPEX. Então, assim, a gente vai ter uma demanda ainda muito forte, vai ter a necessidade de ter a infraestrutura. Você pode, como eu falei, ter esse burburinho do meio do caminho, mas eu acho que continua firme e forte essa temática aí nos próximos anos. E só para apontar uma coisa que eu acho que eu já falei em alguns outros podcasts, enfim. Essa primeira rodada de investimento dos anos que passaram, elas foram rodadas de investimento de reposição, de troca de hardware. Elas não foram nova capacidade adicionada. Assim, vamos lembrar, os primeiros hyperscalers da Amazon, Google Cloud, etc, estavam rodando com chips antigos, gente. Com GPUs antigas, CPUs, nem GPUs. Intel. E essa primeira rodada foi simplesmente para substituir toda aquela leva que tinha sido construída. Os Hoppers, na verdade, o produto da NVIDIA, agora que entraram em operação. Então, assim, a gente fica olhando para... tentando encontrar uma falha nessa estrutura toda, mas no fundo, assim, volta lá na tese da Amazon, né? Primeiro, ainda são poucas as empresas que alocam os seus serviços dentro do cloud. Ainda tem muita gente com serviço on-premise, muitas empresas. A Merck passou a ser um cloud no ano passado. A Merck, vamos ter isso na cabeça. Então, esse é um ponto muito relevante. Tem demanda natural do produto antigo. Quer dizer, o cara vai montar o hyperscaler lá mesmo. Você tem essa troca de chips. Você tem o uso da inteligência artificial agora ganhando tração. Assim, são poucas as empresas que estão usando a inteligência artificial ainda. Ninguém está usando a inteligência artificial. Inteligência artificial vai substituir processos. Coisas que a gente faz ali, a gente senta e faz, a inteligência artificial vai vir para substituir isso. Estamos num comecinho, num passinho de tartaruga ainda, tão pequeno. Eu concordo que faz parte do processo a competição. Mas uma coisa que eu penso é que, assim, essa abundância de recurso que existe nos Estados Unidos, ela pode deixar a coisa complacente do ponto de vista de retorno sobre capital alocado. E nesse sentido, embora o número da China seja questionável, pode ser que eles tenham algo a aprender, né? Então, assim, você comentou que eles fizeram a primeira rodada de investimentos para comprar e substituir, né, o hardware. E pelo que é falado ali no paper do fundador da DeepSeek, foram comprados chips antigos, né, da NVIDIA, na verdade, quantidade. Não são os chips antigos, são os chips que podem ser exportados para a China, né? São os H800. Que já não são, não é nenhuma carrocinha não, tá? Já são chips poderosos, mais avançados do que a geração anterior. E assim... E, poxa, ok. Assim, o produto é bom. Eles conseguiram realmente otimizar a operação. Isso é indiscutível. O ponto é que também não é bem o começo. Tem um processo que chama distillation. Em português seria destilação, mas putz, é um negócio estranho, né? Que, na verdade, assim, toda IA nova... Imagina assim, o GPT-4, ele aprendeu com quem? Por GPT-3. E o 4O aprendeu com o GPT-4, e por aí vai. O O1 aprendeu... Isso chama distillation, né? O que foi montado lá atrás, o investimento que foi feito lá atrás, billions and billions que foram feitos lá atrás, alimentam os demais produtos que vêm à frente. O que aconteceu com o DeepSeek, e aí já veio o David Sachs lá, que é o czar de IA, e já, opa, tem alguma coisa aí. Parece que o DeepSeek usou informações que ele não poderia ter usado sem pagar. Então, o DeepSeek utilizou a OpenAI, o GPT-4, utilizou o Cloud, também já levantaram a mão e falaram assim, opa, usaram a gente também, para construir o modelo do DeepSeek. Ou seja, ele já usou um treinamento anterior, ele fez esse processo de destilação, distillation. Ou seja, ele já... Por isso que eu falo, assim, no fundo, é um novo modelo
em cima, apoiado num tripé que já vem sendo construído ao longo do tempo e que, ok, tem uma vantagem competitiva. Qual? Puta, ele é muito mais rápido, muito mais ágil, ele roda nos Macs, e até foi engraçado porque no dia que as ações da NVIDIA estavam caindo 17%, as ações da Apple estavam subindo 3,5%. Por quê? Porque o M4 do Mac é um chip super rápido e é suficiente para rodar o DeepSeek para fazer treinamento. E até tinha uns vídeos de uns caras, né, aqueles caras mais malucos, empilhando um monte de computador da Apple, aqueles computadorzinhos pequenininhos assim, uma pilha desses M4s rodando, fazendo o treinamento do modelo DeepSeek. E aí tem um outro ponto. Porque eu não sou short... Bom, eu não vou falar agora. Vou deixar pro final. Tá bom. É isso. Você ia falar de NVIDIA, né? Uhum. Deixa pro comprovante. Muito bem. Queria aproveitar o assunto de meta que você comentou da fala do Zuckerberg durante a divulgação de resultados. Saiu além de Meta, que foi um resultado super bom, né? Surpreendente. Microsoft e Tesla. Enzo, o que eu queria ver com você, assim, uma pincelada aí nesses resultados e, enfim, o que te chamou a atenção. Vamos começar então por Meta, né? A gente já tratou um pouco aqui. Mais uma vez, um ótimo número. Né? Cresceu a receita ali na casa de 20%, conseguiu crescer lucro na ordem de 50%, tanto no trimestre como no ano de 2024. Você tem a família de apps do Meta lá com 3,3 bilhões de pessoas utilizando diariamente. Né? Então, assim, metade do mundo praticamente tem acesso a algum aplicativo da Meta. E aí, um ponto que o Zuckerberg levantou interessante no call, né? O fato de você ter uma magnitude né? Essa magnitude gera meio que uma proteção natural para quando você quiser fazer um sistema de inteligência artificial, uma IA, um assistente de IA. Ele imagina que cerca de 1 bilhão de pessoas comecem a utilizar a IA esse ano. Então, se você tem todo mundo utilizando o WhatsApp, todo mundo utilizando o Instagram, naturalmente, se você criar uma IA personalizada, as pessoas devem utilizar essa IA. Então, isso vai gerar mais resultados para a empresa. Eu acho que, quando a gente fala de IA em Meta, eu acho que o mais importante é você ver como isso tem permitido a empresa monetizar ainda mais os anúncios, né? Quando você vê a quantidade de anúncios impressos, ele vem caindo trimestre após trimestre. Era, sei lá, 20% de crescimento há 5 trimestres atrás, nesse trimestre agora foi 6% na comparação anual. Mas o preço médio desse anúncio vem aumentando trimestre a trimestre. Então era 5%, passou para 14%. Por quê? A IA consegue tornar esse anúncio cada vez mais efetivo. Então as pessoas estão buscando mais anúncios, você consegue cobrar mais anúncios, e a gente gosta muito dessa tese de publicidade porque é uma tese, tem todo esse investimento de beleza, mas é uma receita que corre pelo seu balanço de uma maneira muito limpa. Você vai ter gasto de investimento, gasto de pessoal, mas no final das contas, né, é uma receita que sobra muito do resultado final para o acionista. Então, muito escalável, né? Então, resultado sensacional, tanto que a ação estava subindo aí 2%, 3% hoje, né, no mercado. Microsoft, os números vieram bons também, mas eu acho que o que pegou mais foi a questão do guidance, né? Tem toda essa história do cloud também lá, do Azure. O mercado esperava algo como 31,1%, veio 31%. E aí, para o trimestre seguinte, 31, 32%, o mercado esperava 33%. Isso é crescimento de receita em de cloud. Crescimento, do Azure, né? Que é a principal vetor hoje de crescimento. E aí parece que o pessoal às vezes busca algum motivo para reduzir a exposição no papel. Porque o resultado em si, crescimento de receita de 2 dígitos, crescimento de lucro de 2 dígitos. Não é uma ação barata também, né? Negocia suas 30, 35 vezes lucro projetado. Então, assim, me parece mais como se a gente for pegar, sei lá, 2 cases desse mês de janeiro, né? Apple e Microsoft. Apple estava vindo muito mal, Microsoft estava segurando no 0-0, até saiu do DeepSeek e aí você começou a ter essa reversão. Me parece só meio que uma migração momentânea, assim, de recurso de uma ação para outra, sabe? Eu não vi nenhum grande problema para a ação cair hoje 5%. Acho até que é uma oportunidade, quem não tem na carteira, talvez tenha uma exposição um pouco, né, menor às ações da Microsoft, porque é uma empresa, como eu falei, um pouco mais cara, mas eu acho que abriu oportunidade. E Tesla, né, é sempre aquela grande questão que a gente traz aqui, resultado após resultado, no podcast. A gente vai analisar a empresa de carros ou a empresa de tecnologia? Porque a receita no trimestre foi de 25 bilhões de dólares. 20 bilhões veio da parte automotiva. Só que a receita vem caindo trimestre após trimestre. Por outro lado, a receita de geração de energia, a parte
de AI vem crescendo. E aí você olha o valor de mercado hoje da empresa, vale 1,2 trilhão, sendo que a maior parte da sua receita ainda vem do mercado automotivo. Então, assim, tem ainda uma, né? O mercado compra muita tese. O Musk está no governo, talvez ele possa facilitar a regulação de carro autônomo. Ele vai ter acesso a chip para fazer o AI lá, o Grok, e ser uma alternativa boa hoje no mercado. Então, o que eu vejo muito hoje na tese de Tesla é isso, é uma expectativa muito grande de que as coisas darão certo. Porque se você olhar, o principal linha hoje de resultado da companhia sofre ainda muito com a competição dos chineses. A gente falou aqui de modelo chinês, hoje os carros elétricos chineses estão dominando o mercado. Você faz um carro com uma tecnologia tão boa quanto um Tesla, com um preço muito menor. Então, essa é a grande questão. Então, para mim, ainda a Tesla tem um quê muito de especulação e eu ainda, na minha visão, não é uma simetria tão positiva. Obviamente, nos preços atuais, né? Nos preços atuais, né? Mas até um ponto, desculpa, né? Não é meu na minha seara aqui, mas até, achei legal esse negócio, não tinha parado pra... Mas hoje, assim, se você pegasse a maior parte, o quê? 90% ainda é automóvel, isso? A receita foi 25 bi, 20 bi veio da receita automotiva. Tá bom. É que o múltiplo do que tá vindo, ele é maior do que o múltiplo do que é, né? A parte de energia, por exemplo, tá crescendo 100% todos os trimestres recentes. Aí você tem a parte de outros serviços, que vai englobar essa parte de veículos autônomos, AI, crescendo, sei lá, 20%, 30%. Então, até você conseguir fechar esse gap, fazer essa mudança, pode levar um tempo. E o que é o múltiplo? Desculpa, o que é o múltiplo da Tesla hoje? Mais de 100 vezes. Se você for pegar projetado, né? Então, mas, assim, desde a eleição do Trump, a ação se valorizou, sei lá, saiu dos 300 para os 400, 250 para os 400. Porque é muita expectativa de que, ele está no governo, ele vai poder facilitar a vida da companhia. Eu acho que tem um ponto de Tesla, assim, eu concordo com o Enzo sobre essa questão dos carros, mas tem uma expectativa sobre a evolução da mobilidade que a gente não pode tirar da conta, né? A Waymo, que é a concorrente da Tesla, tá fazendo os carros andarem lá e tá funcionando super bem, né? Cada semana sai um local novo que eles vão funcionar, né? Exatamente, né? Eles vão para Tóquio agora, enfim. E tá todo mundo na expectativa de que o Elon Musk implemente lá o FSD 14, que é enfim, seria o modelo que vai ser totalmente autônomo e que vai mudar o mundo, né? Então, eu sei que ele promete isso faz muito tempo, mas o cara prometeu lançar foguete e fazer o foguete pousar, e o foguete pousou, e o cara tá prometendo ir pra Marte, né? E o Trump foi até vocal recentemente, né? Ele falou assim, a gente vai pra Marte no meu mandato, né? Aquele negócio da loucura total. Mas o FSD tá bem próximo. E aí, essa mudança na mobilidade para Tesla pode ser um gatilho muito poderoso. Então, é isso. O mercado compra... Aqui tá comprando um pouquinho do sonho, né? Comprando um pouquinho do que a gente não viu ainda. Bota na conta também os robôs humanoides. Os robôs. Vai conseguir fazer, aí você teria uma revolução industrial, porque você vai colocar o robô na linha de produção. E quanto é que você vai cobrar por isso? 50 mil cada robô? Sei lá, tipo... Então, assim, tem muita coisa no valuation que tem que dar muito certo para justificar o preço atual. E aí eu vou além. A gente tá falando de DeepSeek aqui. O modelo DeepSeek acelera, nos aproxima do robô, do humanoide. Aproxima ainda mais, porque você tá criando um modelo que é muito mais eficiente. Mas será que eu preciso ter tanta energia dentro do robô assim para eu poder rodar um robô? Não, eu posso ter menos. Um dos problemas é a bateria, sempre vai ser a bateria, né? Então, mas olha como isso é um passo, assim, gigantesco nessa curva que, assim, tá acelerando. E é rápida, né? É muito rápida. Sempre. Bom, bora falar de Super Quarta? Vamos. Queria começar pela decisão brasileira, que não teve surpresas, né? O Banco Central, conforme prometido aí, subiu a Selic em 1 ponto percentual. Agora estamos em 13,25% ao ano. Com um comunicado que ele dividiu opiniões. Alguns interpretaram o comunicado como brando ou dove, outros interpretaram como rock. Mas o fato é que a mensagem, né? A mensagem em si foi uma mensagem dura, que alertou para os riscos da inflação, falou de fiscal, né, falou de aceleração de inflação. Se comprometeu, né, reconfirmou o guidance anterior de mais 1 ponto percentual na reunião de março, mas
não deu nenhum guidance para a reunião de maio, né? Bruno Lima, queria que você trouxesse um pouco da leitura do banco sobre até onde vai a Selic, o que esse comunicado diz aí sobre os próximos passos. Então, assim, ó, na visão do time de economista do banco, assim, esse comunicado para o time ele acabou vindo num tom até mais... Assim, a comunicação dele foi mais dovish do que assim, na leitura do banco. E vai muito do que você está comentando, né? Apesar dele trazer lá o balanço de riscos, enfim, toda essa visão, justamente essa questão dele não trazer um tom mais... ele não ter reagido, né, com uma visão um pouco mais firme em relação à desancoragem de inflação no curtíssimo prazo, ler esse curtíssimo prazo dos últimos 2 meses, isso acabou deixando um pouco mais com essa, né, o balanço da história realmente com uma questão mais dovish, assim, comunicado, aumento de juros, era o que o banco já esperava. Essa questão da desaceleração agora doméstica, né, a gente viu, teve CAGED ontem, enfim, a gente estava até debatendo aqui outro dia, né, sobre a questão também dos números de concessão de crédito, também que nos últimos também 2 meses já vem, enfim, trazendo um pouco de desaceleração. A gente sabe que a política monetária ela tem um lag, então assim, a gente não tá né, a gente ainda não está na Selic de 13,25, né? Tá, estamos na Selic talvez de 9, 7 meses atrás, alguma coisa por aí. Só que o mercado ele é forward looking, né? Os preços eles reagem antes da economia real. Então, de novo, no curtíssimo prazo, últimos 2 meses, a gente começou a ver algumas coisas. Teve um CAGED, né, um pouco mais de fechamento, uma questão de sazonalidade, enfim. Mas hoje, com o que a gente tem de fato em mãos, essa desaceleração doméstica, a verificar a velocidade, eventualmente a questão de comércio internacional, que aí toda essa discussão de se tem tarifa, se não tem, como é que pode ser, que aparentemente o status quo é algo mais gradual, mas não quer dizer que não vai existir, mas está lá, tem um gradualismo, né? Não é do zero, né? Não 0 a 100 quilômetros, mas você tem um gradualismo. Isso acaba trazendo um pouco de risco baixista para a inflação aqui, na opinião da equipe do banco. Mas isso ainda é o a conferir. Então, hoje a gente ainda fica mais na visão de que é necessário realmente você ainda, dada a desancoragem de expectativa de política monetária, né, perdão, de expectativa de inflação, é necessário você ter mais uma alta na próxima reunião. Hoje a Selic terminal do banco para esse ano, se a memória aqui não me falha, mas depois eu posso até checar aqui, ela está em 14,75. Ou seja, seria mais uma alta de 0,25 depois da reunião de março. Seria 0,25 em maio. Então, assim, depois até bate esse número, porque conforme os números de macro, né, de inflação vão saindo, o time vai revendo. Então, isso até posso depois bater aqui e fazer o double check. Mas nesse aspecto, você precisaria ainda ser um pouco mais, né, duro para você, de fato, tentar, né, quebrar um pouco dessa espinha dorsal da expectativa inflacionária, que você acabou embutindo de novo nos números. Agora, mais uma vez, vamos ver o tamanho dessa eventual desaceleração doméstica. A gente talvez seja muito embrionário ainda trazer alguma coisa mais concreta, porque a gente está começando a perceber os primeiros efeitos, para eventualmente verificar como é que, assim, os números de fato vão reagir. Digo assim, né, como é que o Copom vai trazer esses novos dados para suas discussões, mas com o que tem hoje, né, na mesa, pelo menos assim, olhando a visão dos dados atuais, dos dados recentes e comunicado do banco, assim, a equipe de economista ainda espera realmente esse 14,75 ali para o final do ano. Muito bom. Eu tô mais nessa linha também. Acho que pode ir um pouquinho mais. Perdão, eu tava olhando aqui, desculpa. Só para não cometer uma gafe aqui. 15,25. 15,25. Eu teria mais 2,5. 2,5. Eu sabia que assim, acho que o 14,5 revisou, tá em 15,25. É muito juro. É muito juro. Como que isso não vai bater na atividade, né? Em algum momento.
O ponto é esse que o Bruno trouxe, né? No final, esses 15,25 vão bater na atividade lá em 2026. É isso. Quer dizer, alguma coisa vai antecipar, porque, enfim... É que essa é a boa e velha discussão da bolsa, né? Porque assim, você tá sempre tentando... você tá naquele momento onde você tem, talvez, né? Pode ser que a gente tenha um momento que a economia real ela esteja, enfim, mostrando dados piores, mas os ativos já estão começando a reagir porque já estão olhando 12 meses à frente. É isso. É a dificuldade de você tentar justamente antecipar o próximo movimento do mercado. E aí, depois acho que a gente fala aqui volta e meia, né? Mas aí a gente traria outras reflexões para a mesa, né? O quão leve o mercado se encontra, onde estão os preços e valuation dos ativos. Seria alguma coisa nessa discussão. Agora, exatamente, né? O ponto ali da inflexão é sempre difícil a gente cravar esse ponto, né? O Federal Reserve, por outro lado, manteve inalterada a taxa de juros. Lá manteve. Não, manteve não dá, né? Manteve inalterada a taxa de juros dos Estados Unidos em 4,4%, né? 4,3%, no entre ponto 4,25 médio. e 4,5%. Isso, esse é o ponto médio. A decisão foi unânime, né? E a comunicação foi considerada conservadora. A autoridade no comunicado voltou a se preocupar mais com a inflação elevada do que com o mercado de trabalho, né? No FONC anterior ele tinha invertido, agora ele desinverteu. Então, eu queria... E ficou meio em aberto, né? Os próximos passos, assim, do Federal Reserve para este ano. A curva de juros, ela precifica um corte em junho, eu acho, e só mais um neste ano. Sim. Queria ouvir de João e Enzo o que vocês esperam aí de política monetária para este ano. Como que esse FONC mudou a opinião de vocês? Para mim, tá extremamente alinhado com o que a gente tinha desenhado no nosso Outlook. Powell, na verdade, ele tá empurrando com a barriga, esperando para ver o que vai acontecer com a economia e o que vai acontecer com a política fiscal do Trump. Eu acho que para ele é o grande... vai ser assim, o grande ponto sobre o qual ele vai ter que tomar decisões. Né? Se o Scott Bessent ele realmente partir para uma dinâmica de controlar o endividamento americano e segurar a política fiscal, trazer o manete para trás e realmente desacelerar a economia americana, o Fed vai ter espaço para ir além dessa política monetária. É isso, para mim, que o Powell está olhando. Se o Trump falar, olha, não, a gente vai gastar, não me parece, tá? Eu acho que a equipe do Trump é muito consciente sobre o que os Estados Unidos precisa fazer, inclusive para reduzir pressão no dólar, para um monte de coisa. Eu acho que assim, se ele acelerar, o Powell vai falar assim, bom, beleza, eu só vou baixar uma vez e acabou. Então eu acho que o Powell vai esperar para ver. A economia está rodando muito bem, os indicadores antecedentes estão super fortes, apesar do Fed de Atlanta ter dado aquela soluçada. Aliás, esse é um ponto bom, desculpa, cara. Eu até falei com o Enzo quando saiu o dado, perguntei para ele. Tava até perguntando pro time lá do banco, assim, o pessoal até também não entendeu aquele último... O dente... Não sei se vocês têm algum aspecto... Assim, eu também confesso que eu nem me atentei, eu estava muito focado nos antecedentes, porque eles estão surpreendendo para cima, né? Talvez tenha alguma coisa de governo. Não, a informação que eu tinha visto, né, quando você pega lá no de Pinal, a composição, você tinha uma composição muito para baixo do net export, né? Tipo assim, importações vindo muito acima, talvez se antecipando uma eventual tarifação. Então, assim, foi momentâneo. E aí, se você for pegar o dado hoje, que saiu do PIB lá do quarto trimestre, veio levemente abaixo. Era 2,6, expectativa veio 2,3. Mas quando você olha o consumo das famílias, veio acima. Era 3,6, veio 4. Então, assim, a economia parece estar rodando super bem. Aquela dúvida que a gente tinha lá atrás, vai aumentar os juros para 5. Será que a economia vai aguentar? Não, tá aguentando. Tem todos esses investimentos em IA. As pessoas, né, saíram daquele período da pandemia e continuaram consumindo. Obviamente, né, você tem estratos sociais que estão sofrendo mais.
porque a inflação pega muito no consumo do mais pobre, né? Alimentação. Então, mas uma classe dos Estados Unidos está, tipo, vivendo super bem. O Powell ontem, ele até pontuou assim, cara, a gente tá vendo a taxa hoje um pouco acima da neutra, ainda teria espaço para cortes, mas também a gente não precisa ter uma pressa de cortar o juro porque a economia está muito ruim. Se a gente for pegar no meio do ano passado, essa dúvida que você falou do mercado de trabalho, né, que teve lá aquele momento que intrigou a Sam Rule, né, aquela economista do Fed que criou aquela regra, que aí gerou esse alvoroço todo, que aí o mercado já estava falando, não, vai ter que cortar emergencial 0,75 para amanhã. Vai cortar? Não. Viu que era só um blip ali, era uma coisa bem momentânea, né? Então, economia, mercado de trabalho indo bem, economia desacelerando, mas ainda mantendo seus 2,5. Então, assim, não tem por que ele se apressar, tendo todas essas questões. Vai ter o fiscal, vai ter o tarifário. Então, eu ainda acho, eu tô com o João, assim, não tem por que ele cortar agora, assim, a não ser que a gente tenha um cisne negro tão famoso lá do Taleb e aí tem esse corte. Mas eu acho que, na verdade, o que eu tinha visto de expectativa era um corte até 2 dias atrás, era um corte para junho e um no final do ano. E aí, com os dados que saíram recentemente, talvez era só um corte para esse ano. Mas é o que o próprio Fed projetou lá atrás, né? Quando você teve o sumário de projeções econômicas, ele já tinha revisto para 2 cortes em 2025. Sim. E eu sempre tive na minha cabeça, assim, muita gente falando, existe a possibilidade do Fed aumentar os juros. Eu acho que esse vai ser a última tomada de decisão dos membros do Comitê de Política Monetária. Eles vão evitar ao máximo aumentar os juros, a não ser que tenha um cenário muito ruim de inflação. Mas talvez eles tenham que manter os juros mais estéril por mais tempo. Mas a economia rodando bem, vida que segue. Concordo com você que não precisa de ter pressa. E acho até, não me surpreenderia nem um pouco se não cortasse esse ano, assim, se só esperasse para ver, a menos que o mercado de trabalho comece a ceder, né? Aí E também, os dados que vieram hoje não mostram isso. Você vê lá os weekly claims, sempre vem ali na casa dos 200 mil, contínuos de 1.800, 1.900, que é dentro da estimativa. Então, assim. E as próprias políticas do Trump, né? Que já começou com deportação. Você tem a chance sempre de ter um triggerzinho inflacionário, né? Exato, mas não contribuem para uma queda do mercado de trabalho, enfim. Então, o panorama né? Juros estáveis ou caindo pouco nos Estados Unidos. E no Brasil, Selic indo até próxima a 15% ou até um pouquinho mais na visão do banco, né? 15%, 25%. Bruno, eu queria entender como que ficou a visão BTG aí para alocação de patrimônio neste ano de 2025. Tá, bom, todo início de mês, né, o banco realiza os comitês, tanto parte local quanto a parte onshore, parte offshore, e isso gera um output, que é um conteúdo, um relatório chamado Asset Strategy. E você também tem o Global Asset Strategy. Bom, o último foi no início de janeiro, logo mais os comitês, as reuniões estão em andamento, então logo na virada agora do mês, outro conteúdo outro posicionamento vai ser divulgado, mas a gente entrou o ano, né, uma visão de fato mais cautelosa. Então, na visão do banco, assim, poxa, você tem hoje, olhando a parte onshore, né, de forma geral, você tem renda fixa, pós-fixado, deveria ter bastante, e internacional, justamente à luz do que o Enzo e o João trouxeram aqui, né, dado esse ciclo ainda virtuoso nessa parte de enfim, crescimento de earnings, beleza, tem a questão do novo mandato, do novo ciclo eleitoral, mas até o momento, né, tudo ok. E aí o banco ele abre nessas duas vertentes. Olha, aqui a gente acha que são bons lugares para você estar sobrealocado, né, em pós e também na parte a parte internacional. Aqui também, obviamente, tem uma parte de bonds e tem uma parte de equity. Na parte de bonds, essa questão, e aí a gente estava até debatendo, né, essa visão de, o pessoal estava falando internamente lá, pause for longer, né? Você virou pause for longer. Isso acaba trazendo, na visão do time do banco, até uma oportunidade legal no sentido de, mercado de bonds, de novo, aqui, mercado de bonds não é
não é a minha seara, mas você tem, olhando o nominal, né, de alguns ativos, em termos de binômio, risco de crédito e retorno, poxa, assim, num binômio bem atrativo. E nomes, assim, de novo, estamos falando de investment grade, você não precisa buscar o high yield, alguma coisa nesse sentido. E do lado de equity, algumas teses que a gente acaba lá, o time mesclando entre visões de fato que é um pouco mais tático, mas também as discussões mais estruturais. Então, inteligência artificial, a questão de healthcare, e aí mais a questão até de biotecnologia, de certa forma, aplicada ao segmento de healthcare. Então, alguns nomes aqui que acabam permeando, mas setorialmente são discussões onde você pode até ter a volatilidade de curto e médio prazo, né? O DeepSeek entra, né? Traz um pouco de discussão para a dinâmica, mas que são aparentemente vetores estamos falando de vetores de longuíssimo prazo. Envelhecimento da população, como é que você vai trazer, enfim, tecnologia ou vai trazer inovação para você conseguir efetivamente suprir essa discussão no futuro. E aí na parte local, voltando para a Seara, como eu falei, o pós acaba sendo um bom lugar para se estar, para você aproveitar esse... e pós, leia-se, aí você tem, obviamente, uma discussão se você vai estar num crédito privado, tem, obviamente, olhar o risco da empresa, mas você tem um mercado como um todo, o próprio CDI clássico, enfim. Atrelados a CDI. Atrelados a CDI. IPCA+, alguns ativos também, obviamente, respeitando o teu risco de crédito. E a parte de equity, renda variável, juntando tanto FII quanto a parte de ações, hoje, pelo menos, olhando essa parte de asset strategy, a gente tem uma posição, mas ela é abaixo do bench. Ou seja, a discussão anterior de em que momento a gente consegue visualizar um risco-retorno para que você, na visão de allocation, você tenha um percentual maior desse mundo aqui na pizza. O que não impede, na discussão do dia a dia, né, que eu sou um cara aqui na essência, um cara de equity, da gente olhar e falar assim, olha, aqui aceita, né, esse nome aqui aceita muito desaforo. Então o dividend yield médio da bolsa é muito maior. Enfim, as empresas estão gerando muito mais caixa. E no final do dia, o que te gera valor é a quantidade de caixa que você está gerando e devolvendo para o acionista, obviamente, da forma recorrente operacional, né? Isso, assim, é só uma questão de como é que você faz justamente, mal comparando, né, na questão inicial, é o ponto de inflexão. Como é que você começa a reduzir esse mundo do pós, esse mundo da renda fixa e começa a aumentar esse bucket aqui, né, esse pocket dos ativos de risco, né? Mas ainda assim, isso a gente fechou o ano e abriu o ano ainda com esse olhar. Muito bem. Vamos então para o compra ou vende. Bora. Essa eu quero ver, hein? Eu quero ouvir você primeiro nessa, Enzo. Eu? É polêmica, né? eu quero. Então tá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende NVIDIA? Quando vai ser minha próxima participação no podcast? Antes do resultado de NVIDIA? Não sei. A definir. Você vai mudar de ideia até lá? Hoje eu vendo. Hoje Ainda acho você que vai vende. ter, no curto prazo, a gente tem curtíssimo prazo. Acho que a gente vai ter um Tipo um dia. burburinho que vai dar uma oportunidade de comprar melhor do que nos preços atuais. Perfeito. Justificado. Mas, assim, acho que não invalida a tese daqui. Assim, um longuíssimo prazo, mas, né, em benefício do quadro aqui, hoje eu vendo. Justíssimo. Estruturalmente você continua gostando, conjunturalmente você prefere esperar um pouquinho. Exato. João Piccioni. É duro falar de ação lá fora, assim, principalmente esses grandes nomes que, no fundo, são boas empresas, não há o que se discutir, né? Mas a gente fica sempre tentando achar motivos pelos quais a narrativa às vezes é favorável, às vezes é desfavorável. No momento, ela tá uma narrativa bastante desfavorável, e aí, sob essa ótica, acho que o Enzo tá certo, mas eu sou comprador de NVIDIA. Gostei disso aqui, né? Ficou legal. Eu sou comprador de NVIDIA, assim, alguns motivos, né? Eu ia falar por que eu não sou short estrutural de NVIDIA. Jensen Huang já estava prevendo alguma coisa parecida com o DeepSeek. Há uns 2 meses, mais ou menos 2 ou 3 meses, ele lançou um produto que era o mini GPU, que custa aí $250. $250, $300.
Acho que é por aí. E ninguém deu muita bola. Todo mundo falou assim, pra que esse negócio aí? Larga a mão, vai fazer suas GPUs lá que custam $40 mil, $50 mil. E é como se fosse, parece bem um M4 da Apple. Ele já sabia o que estava acontecendo, né? O cara tá à frente do... Essa maquininha da NVIDIA vai rodar esses modelos do DeepSeek de uma forma, assim, maravilhosa. É capaz dele conseguir vender esse negócio, emplacar mais uma linha de negócio dentro da NVIDIA. Uma linha de negócio que vai ter ali o seu valor para justamente esses modelos locais, esses modelos que têm uma capacidade vamos dizer, modelos mais econômicos, né? No fundo, o DeepSeek é um modelo mais econômico. Eu posso perguntar uma coisa, assim? Pode. Qual que é a vida útil? O que é a vida útil de um chip desse? 5 anos, 10 anos? O Meta levantou... O Zuckerberg falou disso, na verdade foi a CFO dele. Falou disso no Conference Call. Ela falou que ela espera que com os investimentos que eles vão fazer o ano que vem, eles tenham mais ou menos 5 anos de vida útil dentro dos servidores deles. A partir de hoje, a partir do momento que eles comprarem? Desses últimos investimentos que eles vão fazer. Mas aí que mora o perigo. A gente tá falando disso hoje, da amanhã... tecnologia de hoje. E aí a AI vai permitir, as pessoas vão continuar pesquisando, e aí vai surgir uma funcionalidade, pode correr o risco de ficar obsoleto. Entendi. Mas assim, essa empresa sempre continua investindo, porque elas não podem esperar ver alguém chegar e pegar o mercado deles. Entendi. Ia ser fantástico se ele pegasse esses 60 bilhões que ele faz por ano de CAPEX e distribuísse para os acionistas, né? Acho que a ação ia dar uma mega porrada. Mas não vai ser isso. O grande risco é você não investir hoje, é isso aí. Passar o tempo e para você depois compensar lá na frente, ia ser muito mais caro. Então, Enzo vende, João compra. Baseado no que nós discutimos até agora, eu vendo. Eu tô com o Enzo, eu espero mais um pouquinho. O resultado é meados de fevereiro, gente. Então, assim... É dia 20 e pouquinhos, né? Metade vai pra ter frente. Pergunta sobre isso, com certeza. Exato. Vai ter ruído, vai ter polêmica, né? É que eu lembro o último resultado da NVIDIA, ano passado, teve esses sobrecalços do mercado, teve esse negócio da Sunroom, depois teve o Carry Trade, e a ação caiu muito rápido. E logo na sequência teve o resultado, e o cara falou assim, cara, relaxa. O Blackwell não tá pronto agora, mas já tem um monte de pedido, a gente vai entregar muito Blackwell. Lembrando, esse ano vai ter, agora em março vai ter outro evento da NVIDIA, vai fazer algum anúncio ali no evento. É o Rubin, né? Vai fazer mais algum anúncio. Então, assim, a capacidade da empresa, durante o resultado, dar notícias positivas, eu acho que vai, ser um gatilho para as pessoas falarem assim, olha, realmente, aquela queda lá atrás talvez tenha sido um pouco exagerada. Uhum. Mas eu acho que até o resultado, a gente pode ter ainda um sentimento meio ruim sobre o papel. E aí, só para complementar, eu acho que tem uma questão de estrutura de mercado muito importante aqui. Temos os ETFs alavancados 2 vezes, e a gente sabe que isso faz no mercado. A gente teve uma lição grande em 2022. 2022, os ETFs alavancados de Nasdaq, das empresas, do ARK, assim, destruíram a forma de lidar com as ações. Né? Destruíram a forma dos investidores. Amplifica, né, os movimentos. Muito, muito. A queda de 17% de NVIDIA, ela tá calcada nessa desalavancagem muito rápida que o investidor sai fazendo. Né? E passou o final de semana inteiro sem poder vender, né? Aquele negócio, aquele estresse, né? foi grande. Então, assim, sob essa ótica, eu acho que o ruído, ele vai ser exacerbado. Quer ver outro exemplo sobre essa questão de ruído? O que está acontecendo com o Microsoft hoje. O Microsoft está caindo 6%. A queda de Microsoft afeta um ETF que chama-se XLK, que é o principal ETF de tecnologia. 3 maiores posições. Microsoft, Apple e NVIDIA. E assim, são os 3 maiores disparados, é quase 40% do ETF. Caramba. O ponto dessa história toda é que Microsoft está puxando NVIDIA hoje e puxando Apple também. E muito... Bom, daqui a pouquinho sai o resultado de Apple. E aí eu quero ver como que vai se dar, porque a expectativa é negativa para os resultados da Apple. Muito bem. Temos 2 vendas, 1 compra. Bruno Henriques, compra ou vende NVIDIA? Cara, assim, a gente até tem lá na carteira de BDR do banco, a gente estava até na carteira recomendada, né? Até um pouquinho over. E aí, assim, a gente
estava numa visão mais market neutral da história de NVIDIA. Aí dado, valuation, velocidade que o negócio chegou, etc. Pouca coisa over, né? Então, assim, a gente tá a gente tá olhando, tentando entender. Tem essa discussão do resultado, que o Enzo comentou também, mas a gente é muito sensível a preço. Então, existe hoje uma discussão, assim, da gente realmente aproveitar, se tentar entender se isso é uma oportunidade para incrementar a posição ou não. Assim, não está claro ainda. Não vou ficar em cima do muro, mas a gente está ficando com um bias, justamente por preço, por price action, por tudo isso, está ficando com um bias um pouco mais positivo na margem. Excelente. Agora essa eu quero ver. Compra ou vende dólar? Essa eu não vou assumir que você não tem, tá? Porque senão todo mundo aqui ia comprar. Mas assim, assumindo que você está na posição neutra, né? Então assim, assumindo que você já tem dólar, posição adequada a este preço, você compra mais ou você vende? Mauro pergunta, eu tava 5,80? 5,94. Eu quero escutar você primeiro. 5,94? Eu compro. Isso, pronto. Eu compro. Então eu compro também. Neste preço eu aumento minhas posições em dólar. Então pronto. É. Chegou a hora. Eu acho que abaixo de 6 é muito bom. E você, João? Tô contigo. Ótimo. Tô contigo. Você Não, sempre você acertou compra, o trade, ué. Você que acertou o trade. Então É mesmo, tô eu contigo. vendi na hora certa e comprei na hora Isso certa, aí. hein? Tô comprando, então. Bruno Henriques. Cara, seguindo a linha de alocação, ter alguma coisa em ativos internacionais, assim, você tem que ter alguma coisa dolarizada. O market timing que é complexo, né? Que agora que eu entendi a dinâmica, né? Você tá falando agora... Né? Agora. A semana que vem o jogo é outro. Eu acho assim, dado o nível de incerteza que você ainda tem, tanto lá fora, quanto tanto local quanto global, eu acho que faz sentido, assim, para quem não ainda tem essa parcela internacional, você tá faltando algum pedaço, enfim, você aproveitar esses movimentos de preço para ir construindo uma posição que seja, obviamente, convergente com suitability de cada um, Sim, etc. lógico. Mas Tolerância acho aos que riscos. exatamente. Muito bem. Não vou criar polêmica, não. Compro também. Opa. 5,90 já tá... Voltou bastante já, né? Voltou muito. Eu acho que é uma das poucas vezes que a gente tem unanimidade sobre o dólar. Sempre divide opiniões. Agora, assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Sabesp? Bruno Henriques. Bom, a gente lá no banco, a gente tem uma visão, poxa, assim, já vinha carregando uma posição bem positiva para a tese. Mas, em resumo, assim, a gente acha que Sabesp, nossa visão é que a Sabesp é meio que um compounder. Apesar da taxa interna de retorno hoje da Sabesp estar lá em torno dos seus 11% de taxa interna de retorno real, e se a gente comparar com alguns outros ativos do setor serviço básico, não chama tanta atenção, mas a gente acha que tem algumas opcionalidades aqui na história para o longo prazo, médio e longo prazo. Então, você pode eventualmente reduzir suas despesas mais rápido que o mercado está imaginando, questões regulatórias poderiam incrementar a tua base ativo regulatório, né, que é o RAB. Você tem algumas opcionalidades da Sabesp também adquirir eventualmente novas operações, né, dado o processo de universalização que está em curso. Então, assim, a gente tem sim ainda, inclusive tá na carteira de janeiro, lá, recomendado do banco. Então, assim, a gente tem hoje sim uma visão positiva para a Sabesp. A gente gosta da história olhando no médio e longo prazo. Legal. Eu gosto também da história de Sabesp, mas eu prefiro comprar via Equatorial, que eu acho que ficou muito para trás nos últimos meses. E eu acho que descolou muito de Sabesp, né? Equatorial, para quem não sabe, é acionista de referência agora, da Sabesp, desde que foi privatizada. E eu vendo Sabesp para comprar Equatorial, neste momento. Você, João? Eu vou com o relator. Você Hoje eu compro o Sabesp. Muito bem. Você, Enzo? Eu também compro, cara. Eu não conheço muito o tese, né? Mas eu acho que, assim, dentre as opções hoje que você tem na Bolsa Brasileira, você tem que meio que sempre focar nessas empresas um pouco mais quality, assim, né? Porque, assim, pode ser que não tenha uma valorização tão grande quanto, sei lá, uma empresa de menor capitalização e tal, mas às vezes você tem que ter a sua parcelinha mais segura ali, né? Com certeza. Conseguir você passar pelo caminho sem grandes emoções. Muito bem, fechamos? Fechado. Boa. É isso. Bruno, muito obrigada Não, pela eu que primeira agradeço. participação, que seja a primeira de muitas. Obrigada, Enzo, e
fiel escudeiro, João Piccioni. Obrigada por mais uma semana aí. Valeu, Lari. Episódio número 80, hein? 80? Olha Passou só. rápido, né? Passou. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Semana que vem tem mais. Um abraço.